Vamos continuar nosso bate-papo de algumas semanas atrás. No nosso último encontro, a gente estava falando sobre closet, tá? Closet em ordem. E eu queria dar uma continuidade hoje, a gente falar alguns pontos, tá? Pretendo falar hoje sobre o cabide em si. A gente estava falando do cabideiro. Quero falar sobre o cabide, tipos de cabides, tá? Se você não conhece os tipos de cabides, então continua aqui, tá? Que aí você vai conhecer. Existe o cabide ideal? Acredito que existe cabides para cada pessoa, para cada tipo de roupa. Não existe aquele cabide é o ideal para todos. Não existe. Existe o ideal para você, o que fica melhor para o uso das suas peças, certo? Então, para uma boa organização, é necessário padronizar seus cabides. Às vezes, né, ou na maioria das vezes, isso acontece comigo também. Até hoje, alguns dos meus cabides eu preciso ainda padronizar. Tá? Já comecei, mas não está de um todo completo. Mas fica muito mais harmonioso, fica muito mais prático você visualizar o seu acervo quando você abre o seu armário e vê, ao invés de você focar a sua visão nos cabides, porque é isso que acontece. Observa, se você ainda não observou, é isso que acontece quando você abre o seu guarda-roupa e você não tem os cabides padronizados, iguais. Você bate o olho primeiro nos cabides e depois na roupa. Então, a intenção não é essa, a intenção é você abrir o seu armário, seu closet, seu guarda-roupa e bater o olho nas peças que você vai usar, tá? Então, padronize o seu cabide. Ah, eu só tenho cabide de plástico. Então, ótimo. Escolha uma cor definida. Não deixe colorido, a não ser que isso seja uma padronização. É um guarda-roupa para mais de uma pessoa, são irmãos. Ou é o seu junto com o seu esposo por algum motivo. Então, você pode padronizar. Você vai colocar pretos para ele, brancos para você. Se for das crianças, rosa para a menina, azul para o menino. Tudo bem. Agora você, às vezes, né, tem um armário com um arco-íris. Cabide de todas as cores. Então, quando você padroniza, se o guarda-roupa é só seu, padronize uma cor única. Ou pelo menos se você quiser fazer uma padronização tipo, blusas são no cabide branco, calças são no cabide preto, saias no cabide verde. Até entendo esse tipo de padronização se ficar fácil para você. Porque aí quando você abrir o seu armário, você tá querendo uma blusa, então você já vai bater o olho nos cabides brancos, né? Que você escolheu para blusas, por exemplo, tá? Então, vale a pena investir no modelo ideal para cada peça. Porque existem cabides específicos para blusas de alcinha, para calça jeans, para saia, para short, para vestido, para terno, certo? Para roupas mais volumosas, vestidos de festa. Existem todos esses tipos de cabides. Às vezes a gente nem tem noção que existe, né? A gente compra o mais barato, o mais fácil, e às vezes ganha de alguém que, eu usei lá no meu guarda-roupa, sobrou esses, e aí te dá e tu recebe e fica aquele carnaval de cabides no teu guarda-roupa, tá? Então, seja de madeira, olha os modelos que existem. Acrílico, aço cromado, plástico, de veludo, tá? Então, se você nunca ouviu falar, achou que só existiam os de plástico,
Aqueles até que vem já, a gente compra às vezes umas lingeries, né, sutiã, e vem aqueles cabides, e às vezes a gente até reaproveita. Eu, sinceramente, revelando pra vocês, eu reaproveitava, principalmente no guarda-roupa das meninas, porque como ele é pequenininho, dá em certas roupas, né. Mas de uns tempos pra cá, eu vim tentando também padronizar os cabides das minhas filhas também, porque fica fácil, tanto pra elas como pra mim, abrir o guarda-roupa e bater o olho na roupa, certo? E também facilita no manuseio. Você pensa que não, tem certos cabides que você coloca a peça, se você for manusear a peça para um lado e para o outro, cai peça, aí bagunça tudo, você tem retrabalho. Então não é só a questão da harmonização, que é importante você padronizar os cabides, mas sim para facilitar teu dia. Ele não deixar a peça cair, não deixar a peça amassar, certo? Então você vai colocar apenas uma peça de roupa por cabide, né? Querendo ou não, a maioria das pessoas colocam 3, 4, 5 peças num cabide só. Você nem consegue visualizar as peças que tem embaixo. Você abre seu guarda-roupa e vê só a de cima. E às vezes você deixa de usar a peça que você até gosta porque tá lá escondida. E aí às vezes você nem vê, ou você vê e tem preguiça de tirar porque tá tudo, e vai tirar e vai ter que colocar e você perde tempo. Então, eu te indico que você coloque uma peça por cabide. Fica mais fácil, fica mais rápido, você cuida melhor da sua peça, tá? Então, em último caso, você pode usar alguns cabides que tem divisórias. Eu não sei se você já viu. Tem cabides que tem como se fosse 3 divisórias. E você consegue colocar 3 peças ali, né? Você precisa até saber também colocar. Porque se você colocar de um jeito que fica uma por cima da outra, mesmo tendo 3 espacinhos, não vai ficar prático para você. Então, você também tem que saber usar esse cabide de 3 divisórias, tá? No máximo esse. Se você colocar uma peça em cima da outra, você não consegue ver. Às vezes tem uns cabides que são bem largos e você consegue, dependendo da peça, colocar 2, porque você coloca uma do lado da outra e você consegue ver as duas, certo? Mas se for um cabide menorzinho, que não caiba uma do lado da outra, não é legal você colocar uma por cima da outra, porque você pode amassar, você pode esquecer, você pode manchar uma peça em cima da outra, principalmente dependendo da cor, pode manchar, certo? Então, você vai conferir o uso ideal para cada cabide que eu vou falar agora. Se você nunca tinha ouvido falar que existem tipos de cabides, você está ouvindo agora e vai entender, né, o uso ideal de cada cabide para cada peça, tá bom? O cabide de madeira. Você já viu o cabide de madeira? Ele é mais robusto, né? Parece aparentemente ser bem mais forte. Ele realmente aguenta muito peso, por exemplo, calça jeans, vestidos mais pesados, tá? Mas é importante que você identifique a utilidade dele. Ele é importante, por exemplo, para ternos, para aqueles casacos mais volumosos, tá? Jaquetas que são pesadas, né? Porque o cabide de madeira, ele é um pouquinho mais robusto nas pontas, nos ombros, e então ele adequa melhor essa peça. Terno, casacos mais volumosos, aqueles até de frio, né? Aqueles moletons e jaquetas, tá bom? Os de plástico ou de acrílico são aquelas camisas sociais, né? Que já são mais leves, elas aguentam tranquilamente uma blusa social. E até você pode usar com roupas em geral, tá? Esses de acrílico, evita só colocar roupas pesadas, né? Porque eles são mais leves. E evita colocar mais de uma peça, porque mesmo que sejam peças leves, se você colocar várias, pode ser que não suporte. E você não vê a peça, a massa e todos aqueles detalhes que eu já falei, certo? O cabide de veludo, que é o meu xodó. Sou louca pelo cabide de veludo. No meu guarda-roupa só tem cabide de veludo? Não. Mas eu já entendi o benefício que ele traz.
Eu já uso alguns e percebo a diferença, porque ele é bem mais fino, ele ganha espaço no cabideiro, ele não deixa as peças escorregarem, porque é veludo. Já teve cliente minha que disse que foi indicado para ela os cabides de madeira como os melhores. Tudo bem, são muito bons mesmo, mas se você tem pouco espaço, você vai ter um pouco de dificuldade de usar só os de madeira, né? Se você quiser usar de madeira e de veludo, que o veludo ajuda você a ganhar espaço, então você usa o de madeira para as peças mais pesadas e o de veludo para as outras peças mais leves, blusinhas de alcinha. Porque o que ela me disse? Me disseram que os cabides de veludo, eles com o tempo vão soltando esse pelinho de veludo e estragam algumas peças. Pode até ser, mas observa o local que você compra esses cabides de veludo. Porque a gente sabe que existem produtos e produtos. Realmente, talvez algum que ela viu ou que ela foi indicada. E às vezes até porque é mais barato, a gente vai às vezes pelo preço, né? E aí acaba que a gente se perde achando que fez a melhor opção. E às vezes não, com o tempo ele vai soltando, vai manchando peça e vai te dando outros prejuízos, tá? Então, quando você for comprar, se você optar pelo de veludo, tente fazer uma boa pesquisa, tá? Os melhores locais, você pode falar comigo que eu te dou dicas boas sobre locais que você compra, tá? E em breve também, né, como eu, que você já sabe que eu sou consultora de produtos organizadores, então em breve também você pode comprar comigo. Mas no momento, se você quiser saber, eu te indico o local, tá? Então, é isso que acontece. Talvez algumas pessoas não tiveram boas experiências com determinados tipos de cabides. Então você vai também, pode fazer uma pesquisa. Mas para mim, até então, tá me servindo maravilhosamente, tá me fazendo ganhar bastante espaço dentro do armário, o cabide de veludo. Que eles são para camisas sociais também e blusinhas delicadas, aquelas blusinhas de alcinha, porque quando você coloca, não escorrega. Se você colocar essas blusinhas de alcinha nesses outros cabides, você vai observar que mesmo que na hora não caia, no seu manuseio do armário, vai cair as peças. Aí vai ficar bagunça, retrabalho, e o de veludo não vai deixar, certo? Existe também o cabide de metal. Eu acho que esses cabides de metal, alguns são até revestidos como se fossem uns fios, né? É bem antigo esses tipos de cabides. Eu acho que eu ainda tenho até dentro do meu armário alguns, né? Que já vêm de heranças, mas que aos poucos eu vou tentando me desfazer. Mas esses, talvez, eles são para pouco espaço no cabideiro também, né? O de veludo ajuda você a ganhar espaço. Esses de metal também, tá? Mas como eles são muito fininhos, talvez determinadas peças podem ficar deformadas com ele, se você for colocar, tá? Então, para cada peça que você for usar, quanto mais robusta a peça, você pode observar o melhor tipo de cabide. Porque às vezes você pensa que não faz diferença nenhuma, mas o cabide faz diferença na hora de você cuidar melhor das suas peças, que com o tempo elas, em determinado cabide, pode deformar, pode manchar, pode estragar, tá? Então, se o guarda-roupa é dividido entre 2 ou mais pessoas, como eu já falei pra você, você pode fazer aquela divisão de cores. Tem cabides de veludo de várias cores. Acho que não tantas várias cores assim, mas existe pelo menos o branco, um bege e o preto, marrom, essas cores mais neutras, tá? Se vocês pesquisar mais, os mais comuns são o preto e um meio bege pro branco, que você encontra. Porque acredito até que o branco, não, por ser veludo, pode com manuseio sujar mais, aí então tenta optar pelo preto. Mas se você tem um guarda-roupa dividido, você quer mudar a cor, então pega um begezinho pra você, o preto pro marido, ou então um begezinho pra menina e o preto pro menino. Fica ao seu critério. Se você quiser
Eu não tenho certeza, mas pode ser que você encontre até um rosinha. E aí você pode dividir no guarda-roupa de um lado o begezinho para menina e o rosinha para outra menina. Se for um menino, você também tenta ver se existe um marronzinho. Realmente é mais pesquisa, tá? Se você quer o de madeira já é mais padrão, madeira é madeira, então não dá pra dividir. Você pode tentar fazer alguma etiqueta no próprio cabideiro para dizer que esse lado é de uma pessoa e esse é da outra pessoa, certo? Existem soluções para todos os tipos de necessidades. Basta você entender qual a sua necessidade ou levar um profissional para que entenda a sua necessidade e saiba trabalhar em cima dela, tá bom? Então, use cabides de cores diferentes para cada um. Se for os cabides aqueles de plástico, você consegue, né, ter mais opções de cores, que também não tem problema você usar os de plástico. Às vezes você diz, eu vou ter agora que trocar todos os meus cabides que eu tenho de plástico pelo de veludo, pelo de madeira. Não. Você pode tentar padronizar de uma forma que esteja ao seu alcance e que proteja e cuide das suas peças, tá? Não é uma coisa obrigatória, são coisas que vêm para facilitar e cuidar melhor do seu acervo, tá bom? Então, é mais fácil achar a roupa que precisa quando você padroniza. Porque, como a gente já falou num outro encontro, a gente fez algumas categorizações, né? De um lado é camisa, do outro é calça. Você já fez isso? Então, quando você padronizar os cabides, pronto, você vai abrir o seu armário e vai bater o olho em cima da peça. Você não vai perder tempo procurando, porque tá tudo categorizado e todos os cabides estão padronizados, certo? Então, existem também alguns adaptadores, tá? Porque, por exemplo, você compra o cabide de veludo, mas aí você só quer usar cabide de veludo e não quer, vamos supor, misturar com cabide de madeira, que eles são mais robustos para o terno. Então você pode comprar adaptadores para o próprio cabide de veludo, para que deixe a parte dos ombros do cabide mais largos. Você consegue adaptar. Então, use protetores de roupas que você também pode fazer de TNT, ou você compra esses adaptadores do próprio cabide, que no local que você vai comprar o cabide, eles já vendem, ou então você pode fazer de TNT, certo? Para peças finas, ternos ou esses tipos de itens, porque o que é que acontece? Quando é uma peça que ela tem aquelas antigas ombreiras, né, que o pessoal usava e deixa a roupa bem mais avantajada aqui nos ombros, se você colocar em um cabide que ele é fininho, normal, a roupa vai ficar triste, né, como a gente fala. E aí vai estragar com o tempo a peça. Então, quando você coloca esses adaptadores ou você compra um TNT e coloca assim ao redor, fica mais robusto. E aí fica a roupa mais arrumadinha. Você consegue deixar um terno, um casaco, uma jaqueta com os ombros bem cuidados. E a sua peça, quando você for vestir, ela não vai estar repuxada com essa parte da roupa estragada, certo? Então ficam muito tempo penduradas no cabide essas roupas. Por exemplo, né, ternos, jaquetas, a não ser que você use muito, né? Tem pessoas que trabalham de terno, tem pessoas que viajam bastante e usam os casacos, as jaquetas, tudo bem. Mas se são pessoas que usam pouco e usar esses cabides que deixam a peça estragar com o tempo, vai ficar feio quando você vestir, tá? Então, se você é uma pessoa que usa pouco essas peças que tem os ombros mais avantajados, adapta o teu cabide de forma que deixe arrumadinho no cabide a parte dos ombros, para que não fique estragado, repuxado nos ombros, tá certo? Você pode pendurar suas camisas ou camisetas de acordo com essa ordem que eu vou te falar agora, para que fique fácil para você. Você pode colocar, a gente já falou de categorização, né, das roupas.
E aí você quer um exemplo, né? Você não tem uma ideia, como é que eu vou fazer na ordem? Você não tem uma ideia e quer qualquer tipo de ideia. Porque às vezes você já tem, não, eu uso dessa forma, eu gosto de usar mais camisas curtas, camisas longas, você tem uma ordem que você quer colocar no seu guarda-roupa, mas se você não tem nenhuma ideia, eu vou te passar agora. Você pode colocar primeiro as peças de manga curta, lisa, sem estampa, por exemplo, por ordem de cores, né? Recentemente eu tive na casa de alguns clientes e aí a maioria gosta de organizar por cor, tá? Se são camisas, por exemplo, aqui de manga curta lisa, vai por cor, degradê, do mais claro para o mais escuro, porque quando você vai vestir, você pensa, não, hoje eu quero uma blusa branca, por exemplo, então você tá lá, todas as blusas brancas, você pode também separar por todas as blusas brancas juntas, e nessas blusas brancas você separar manga curta, manga média, manga longa. E aí você, hoje eu quero vestir uma blusa branca, certo? Aí você vai lá no montinho de blusa branca que você já separou. Eu quero uma blusa de manga média, tá lá no meio todas as blusas de manga média. Você não fica perdendo tempo procurando no teu cabideiro a blusa, tá? Então essa é a importância de você categorizar, de você organizar até por cor, tá? Então, depois de você colocar por manga curta lisa, você pode colocar as de manga curta estampada. Eu primeiro aqui, manga curta lisa, eu coloquei por ordem de cor, do mais claro para o mais escuro. Agora vem as estampadas. As estampadas você também pode colocar, umas que tem mais verde, mais azul. Você vai colocando também em degradê, da mais clara para mais escura, da mais escura para mais clara, como ficar melhor para você. E você pode repetir o mesmo processo com a de manga longa. Eu comecei pelas a blusa de manga curta lisa, fui para manga curta estampada. Aí, logo em seguida, manga longa lisa e manga longa estampada. Aí você vai fazendo dessa forma. Para mim não serve assim, eu prefiro misturar todas manga curta, longa, de uma cor só e dali eu separo. Ótimo! Deixe de forma que fique fácil para você, tá? Essa é uma orientação que pode ser que dê certo para a maioria das pessoas, mas se não der certo para você, é porque você tem, como a maioria das pessoas, todo mundo tem a sua personalidade, né? Então, é algo que é para você. Aquilo não que serve para a maioria das pessoas não serve para você, então tem que ser encontrado de uma maneira que fique fácil. E também não significa, hoje eu organizei meu guarda-roupa desse jeito, nunca mais vou poder mexer. Não, você organizou daquela forma e de repente você viu em uma semana que não ficou prático, você reorganiza. Não, por cores não deu certo, por modelos não deu certo, vamos fazer diferente. E é assim que você consegue facilitar o seu dia através de um guarda-roupa, um closet em ordem, tá? Então as calças, elas são penduradas em calceiros, que nada mais é do que um espaço reservado no teu guarda-roupa para calças. Às vezes tem um espaço exato lá para você colocar calças que, se você colocar outras peças, não cabe no espaço. É exatamente para calça. Mas se você não tem esse espaço, você pode abrir um espaço no seu cabideiro. Eu não tenho espaço no cabideiro para colocar calças. Então você vai dobrar as calças, vai colocar em gavetas, em colmeias, em prateleiras. Gente, tem opção para tudo. A organização, ela facilita, ela encontra espaços onde você não vê, tá? Então, não é desculpa você dizer, eu não sou organizada porque eu não tenho espaço. Não existe isso, tá? Tira isso da tua cabeça. Se não houver espaço para isso, que é o que eu falei, em questão da calça, você faz dessa forma. Eu também não tenho espaço para colocar shorts em cabide. Dobra os shorts e coloca em gavetas, em colmeias, em prateleiras. Tem solução para tudo, tá? E aí você pode dobrar as calças jeans de maneira que o cós fique para cima. Por quê? Isso em questão de você colocar tanto em colmeias como em gavetas, porque você vê o modelo que está ali dobrado. Porque se você dobrar com o cós para frente, para dentro, na verdade, você não vai ver o modelo que você
quer. Aí quando você for procurar para vestir, você vai ter que desdobrar a peça para ver qual é a que você quer. A não ser que não tenha problema. Não, hoje eu vou pegar, vai ser aleatório. Aí tudo bem. Mas se você quer escolher o modelo de calça, o cós da calça vai te ajudar a identificar qual é a calça que está ali e a que você quer vestir. Então tenta dobrar dessa forma, com o cós da calça para cima, tá? E aí você vai facilitar a procura, como é que se diz? Facilitar a tua saída, né? Porque quando você está procurando roupas para sair, a gente já, né, principalmente mulher, demora já para sair por natureza, né? E se você não tem um closet organizado, gente, esse tempo vai, duplica, triplica, então facilita de, assim, você pensa que os detalhes não fazem a diferença. Já falei aqui em lives anteriores sobre o detalhe faz a diferença, porque faz. Você dobrar a peça de forma que você identifique que peça é aquela, como uma blusa, você dobrar com a estampa para fora e você vê, ah, não quero vestir essa hoje não. Se você tiver que abrir, desdobrar a blusa para saber qual é aquela blusa, você vai perder tempo, você vai ter retrabalho. Então as dobras também são importantes, certo? Então, da mesma forma como são guardadas nas lojas, você já viu, né? Como é que é as peças muito bem dobradas nas lojas, você pode fazer do mesmo jeito, tá certo? Então, você fazendo dessa forma, você facilita. E se você não sabe, eu não tô entendendo como é que é esse cós pra cima. Quando você for dar uma voltinha aí numa loja, chega lá no ponto de calças dobradas e dá uma olhadinha, ver como é que tá lá. Você observa que quando elas estão dobradas, elas ficam de maneira que você identifique como é que é o modelo da calça, porque praticamente as pernas de uma calça, a maioria são iguais. O que vai diferenciar é o cós, é o bolso, às vezes tem um cintinho, alguma coisa que identifica, às vezes tem um detalhe na perna e tal, mas a maioria é pelo cós, tá bom? Então você vai apostar em cabides próprios para casacos, para paletós, porque eu comecei falando nesse nosso encontro sobre cabides, né? Aqui no meio eu fui falando sobre dobras, encaixando outras coisas, mas hoje eu quis realmente trazer para vocês a ideia de cabides ideais para cada peça. Então, você tem cabides para paletós, casacos, blazers, jaquetas. Você tem cabides próprios para shorts, saias, aqueles que tem os pegadorzinhos que seguram, acho que você já viu. Isso ajuda demais a você cuidar da peça, não amassar, não precisar passar quando for sair. Se você tiver espaço no cabideiro e puder colocar shorts, saias e calças no cabideiro, você vai ter mais facilidade, vai sair mais arrumadinha. Não que se você for dobrar não vai sair, não é isso. Mas facilita o teu dia se você puder ter o máximo de coisas no cabide, tá? E usar os cabides adequados para cada peça. Então, para evitar essas deformações nos ombros das peças, principalmente de jaquetas, paletós, vestidos mais robustos, usa o cabide adequado, tá? E quem estava aqui no encontro passado viu que eu comentei que iria mostrar hoje um cabide, que é o meu cabide de preferência, né? Que eu até já falei aqui, no meio dessa nossa conversa, qual é o meu cabide preferido. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês que, cabide de veludo. Gente, olha a espessura dele. Ele é muito fininho. Você ganha um espaço muito grande no teu armário se você tem um cabide desse. E por ele ser de veludo, ele também tem essa dobrinha aqui, né, para segurar melhor a peça. Mas por ele ser de veludo, ele não vai deixar a peça escorregar, porque tem cabides que mesmo que tenha essas curvinhas aqui, por não ser de veludo, vai escorregar a tua peça. E aí, quando você for manusear o teu cabideiro, vai cair tudo. E aí você tem que ter, ao invés de você
voltar de uma festa ou de um local do trabalho e ir descansar, você vai ter que, quando voltar, pegar todas as peças que caíram dentro do teu guarda-roupa e colocar de novo no cabide, porque são cabides que não são adequados para alguns tipos de peças, tá? Então, esse é o meu cabide preferido. Como eu falei, eu ainda não troquei todos os meus cabides, nem o das minhas filhas, mas pretendo em breve fazer isso. Mas eu recomendo, se você tiver condições, se você tiver interesse, é uma ótima opção, tá? Se você não tem, só em você padronizar os teus cabides, você vai ver a diferença na harmonia do teu guarda-roupa, do teu closet e na facilidade no dia a dia, tá bom? E era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Agradeço muito a presença de todos e até a próxima. Beijo!